Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de geografia e hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? A gente já estudou os conteúdos, né, durante o ano. Nós vimos alguns aspectos desses conteúdos. Nas últimas aulas nós utilizamos o Atlas geográfico, né? Nós falamos sobre o continente, né? E hoje nós vamos fazer uma resolução de algumas questões da primeira e da segunda atividade avaliativa, certo? A terceira eu não coloquei porque está mais recente, então a gente está com a cabeça mais fresca, né? Está relembrando, né? Fica mais nítido na nossa mente. E escolhi alguns quesitos, certo? Porque é bom, porque a gente vai respondendo e a gente vai relembrando. Lembrando, vocês vão para o sexto ano, está bem pertinho, né? Já é no próximo mês. Então, para vocês relembrarem, né? Para quando vocês chegarem no sexto ano, vocês forem estudar ou esses conteúdos, né? Se for feita uma revisão, ou outros conteúdos que possam envolver esses, vocês se lembrarem, certo? Com mais facilidade. Uma das questões que tinha numa das atividades, tinha assim, 20 os estados que pertencem à região sul. Relembrando, nosso país tem 5 regiões. Nordeste, que é essa parte aqui, ó, é a nossa região, né, onde está localizado o nosso estado, Pernambuco. Região Norte, região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Não é isso? A gente sabe que apesar do país ser grande, de ter todas essas regiões, cada região tem o seu número de estados diferente, não é isso? E a questão aí estava pedindo para a gente pintar os estados da região sul. A região sul é aquela região que fica lá no finalzinho do mapa e é uma região que só tem 3 estados. Que estados são esses? A gente deveria pintar Paraná, olha o Paraná aqui, ó, a setinha passando. Paraná, ó, tem como capital Curitiba. Qual é o outro estado? É vizinho do Paraná, qual é o outro? Santa Catarina, que tem como capital Florianópolis, ó. E Rio Grande do Sul, que tem como capital Porto Alegre. Lembrando essas bolinhas, nesses pontinhos, a gente sempre vê no mapa em locais diferentes, tem estado que a gente vê mais acima, mais à esquerda, mais à direita, mais embaixo, por quê? Essas bolinhas representam as capitais dos estados e a gente sabe que as capitais são as cidades mais importantes, né? Aquelas cidades mais desenvolvidas. E essas bolinhas servem justamente para isso, para poder marcar exatamente onde se encontra a localização dessa cidade tão importante, tá certo? Então, os 3 últimos estados nós deveríamos pintar: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Sem querer, a gente agora já viu, né, querendo ou não, a resposta ali no mapa. E tem assim, outro quesito, né? Associe os estados às suas respectivas capitais. 1, Paraná. 2, Rio Grande do Sul. E 3, Santa Catarina. E como capitais, nós temos aí Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Florianópolis, qual seria a capital de Florianópolis? A gente viu no mapa, seria o quê?
Santa Catarina. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês verem rapidinho. Olha aqui, ó. Santa Catarina, Florianópolis. Então, Santa Catarina, número 3. Você deveria colocar 3 no primeiro parêntese. Curitiba. Curitiba é capital de qual estado? Lembrando, nós estamos falando nessa parte aí da região sul, tá certo? Então, Curitiba é a capital do estado do Paraná. Então, Paraná é número 1. Então, a gente já sabe a ordem 3, 1, não é? Ó, isso aí não é para vocês copiarem do caderno, porque a atividade do caderno no finalzinho do vídeo vocês vão ter, que é a atividade de casa, também vai estar lá disponível no aplicativo, porque tem pessoas que preferem copiar do aplicativo para depois fazer a correção no vídeo. É até melhor, né? Porque é mais rápido do que você tá pausando e tá bom? E Porto Alegre, quem seria? Porto Alegre seria a capital do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, no mapa, certo? Outro quesito, olha, sublinha a frase correta sobre a localização da região sul. Sobre a localização, tá, gente? A gente viu que o clima da região sul, ele é bem diferente do clima das outras regiões, das outras partes do nosso país, certo? Então, pela lógica, o que é que a gente vê de diferente lá na região sul, na questão do clima? Quando a gente vê alguma reportagem, quando a gente vê algum vídeo, como é que as pessoas de lá se vestem? Será que elas se vestem igual a gente aqui no Nordeste? Então, pela lógica, vamos ver. Localiza-se na região mais quente da Terra. Localiza-se na região da zona temperada da Terra. Qual seria aí a frase correta? A primeira ou a segunda sobre a região sul? Será que ela se localiza na parte, né, na região mais quente da Terra? Ela se localiza na zona temperada da Terra. Então, frase correta, a segunda frase, não é isso? Próximo quesito que nós tínhamos, né? Complete a frase com a palavra entre parênteses, que a completa corretamente. A região sul é a região do Brasil. Será que a região sul ela é a maior ou ela é a menor? Ela é a menor, né? Ela é a menor, ela só possui, inclusive, ela possui menos estados, né? Possui 3 estados. A região centro-oeste, a gente, foi uma das últimas que a gente estudou, tem os 3 estados, só que além disso também tem o Distrito Federal, e ela é um pouco mais extensa do que a sul. Então, a menor, ela é a menor, a região sul é a menor região do nosso país. Certo? Circule as palavras que se referem às fontes de energia poluentes e não renováveis. Nós estudamos algumas fontes de energia. Nós vimos que algumas se renovam, né? Por exemplo, se a gente utiliza, a natureza repõe com mais facilidade. E são fontes, e algumas, inclusive, são limpas, né? Não poluem o planeta. Mas a gente também viu que tem outras que, se a gente usar, a natureza vai demorar um bom tempo para poder renovar, né? Para poder repor isso que foi gasto e algumas delas, inclusive, poluem muito o meio ambiente, certo? Então, aí a questão pede o quê? Fontes de energia poluentes e não renováveis.
Energia eólica é a energia que a gente obtém através do vento. Será que a energia eólica ela é não poluente? Será que ela é poluente e não renovável? Será? Errado, né? Porque a energia eólica, ela além de ser renovável, ela não polui, né? Porque ela é uma energia limpa, certo? O petróleo, será que é poluente? Muito. Petróleo é poluente, então você deveria marcar o petróleo poluente, né? Demora muito para poder se formar, né? O petróleo, muitas vezes, ele pode levar até milhões de anos para poder se formar. E sem contar que polui muito, né? Porque tem combustíveis, os combustíveis que são derivados do petróleo, inclusive, são um dos campeões, são um dos poluentes campeões, né? Porque, infelizmente, o biocombustível, que é aquele combustível que não afeta o meio ambiente, ainda é um pouco caro. Então, as pessoas ainda utilizam os derivados do petróleo. Energia solar. Toda vez que a gente fala em solar, a gente se refere ao que? Ao sol, não é isso? Será que o sol, a luz do sol não se renova? Será que a luz do sol, a energia do sol, ela polui? Será? Falso, né? A luz solar, a energia solar, é uma fonte de energia limpa também renovável. Então, até agora nós temos o petróleo para marcar. Vamos ver essa outra. Energia nuclear. Quando a gente viu durante as aulas, né, nós vimos em algumas aulas as imagens da energia nuclear, a gente viu, né, que libera muita fumaça. Então, é poluente e não renovável. Então, quais seriam aí as alternativas para marcar? Petróleo e energia nuclear, tá certo? Então, você deveria ter marcado essas duas alternativas, tá certo? Ainda falando, né, sobre as fontes de energia, associe corretamente os tipos de energias limpas e renováveis. 1. Hidrelétrica. 2. Eólica. 3. Solar. 4. Biomassa. Vamos ler a primeira frase para a gente poder ver qual tipo de energia se encaixa. Produzida pela queda d'água, mais utilizada no Brasil. A maior parte da nossa energia elétrica, ela é gerada pelas usinas hidrelétricas. É isso que tem alguns rios que são aproveitados para a construção das hidrelétricas. Então, a queda d'água faz com que os motores, né, as turbinas, se movam e assim consigam produzir energia. Então, a primeira frase vai ser que tipo de energia? Energia hidrelétrica, número 1. Inclusive, tem uma hidrelétrica que ela é muito conhecida aqui no Brasil, que é a hidrelétrica de Itaipu, né? E qualquer problema que der numa hidrelétrica dessa, causa aqueles apagões que a gente sabe, né? A gente fica um tempão sem energia e esses apagões atingem várias partes do nosso país, certo? Vamos ver a segunda frase. Gerada pela decomposição de materiais orgânicos com estercos, restos de alimentos e resíduos agrícolas, né? Materiais orgânicos ou misturados com estercos, restos de alimentos e resíduos agrícolas. Que tipo de energia seria essa? Hidrelétrica a gente já viu que não é. Seria eólica, solar ou biomassa? Biomassa, número 4, certo?
vento. Quem foi a fonte de energia que a gente viu ainda agora, que é gerada pelo vento? A energia eólica, não é isso? Eólica é número, que número é eólica? Número 2. Captada pelo aquecimento de placas. Quem é aí? Qual dessas fontes aí de energia tem a capacidade de aquecer para poder gerar energia? Solar, número 3, certo? Qual é a energia poluente e não renovável mais usada para mover máquinas? Qual é? Ainda é o petróleo, né? Porque tem muitos combustíveis que são derivados, né? São feitos a partir do petróleo. Se a gente for comparar o preço com outros combustíveis, a gente vai ver que é, inclusive, mais barato, né? Os combustíveis derivados do petróleo são mais acessíveis, então as pessoas ainda utilizam, certo? Outra coisa, vocês vão utilizar muito, a gente já falou bastante. Aí você diz assim, poxa, toda aula fala em capitais, sim. Por quê? Vocês, quando chegarem do 6º ano em diante, é o que vocês mais vão ver, a questão de capital, vocês vão ver os mapas, né? E vocês no 5º ano, tanto história quanto geografia, até o 5º ano, é do Brasil, né? Se refere apenas ao Brasil. Quando vocês chegarem no 6º ano em diante, vocês vão ver geral. Então, vocês vão ver capitais de países, vocês vão ver, inclusive esse ano, né, nós até já vimos no Atlas, né, os continentes, vimos alguns países e as capitais, mas vocês vão ver de uma forma mais aprofundada, certo? Então, escreva os nomes das capitais dos seguintes estados. Era um dos quesitos que tinha na atividade. Letra A, muito fácil. Pernambuco. Pernambuco tem como capital, qual é a cidade? É nossa vizinha nessa cidade. Recife, não é isso? Letra B, Bahia. Qual seria a capital da Bahia? Salvador, né? Letra C, Paraíba. A da Paraíba são 2 nomes, né? A capital, inclusive o primeiro nome começa com a letra J. Paraíba é João Pessoa. Letra D, Ceará. Qual é a capital do Ceará? Começa com a letra F. Qual é? Fortaleza, né? Letra E, Amazonas. Qual é a capital do estado do Amazonas? Manaus. Letra F, Pará. A capital do estado do Pará é a cidade de Belém. Letra G, Tocantins. É uma coisa, né, que a gente faz nos aniversários. Tocantins, palmas. A gente bate palmas para alguém, né? Letra H, Acre. Qual é a capital do Acre? Também são 2 nomes. Começa com a letra R. Acre, Rio Branco. Certo? Então, foi bom, né, para a gente relembrar um pouco as capitais, né, que nós vamos usar, vocês irão usar, certo? Olha outro quesito que tinha. Circule o nome da região brasileira que possui o maior número de estados.
Nós temos aí como opção região norte, nordeste e sul. Qual delas tem o maior número de estados? A nossa região nordeste. A região nordeste tem 9 estados. E a região norte? Quantos estados a região norte tem? Aí tem muita outra coisa importante para observar. Muita gente confunde por quê? Na região norte estão os 2 maiores estados brasileiros, não é? Mas a região que tem o maior número de estados é a Nordeste. A região Nordeste tem 9, região Norte tem 7 estados. E a região Sul tem apenas 3, certo? Outra questão, né, nós temos agora aqui, nessa questão, mapa da região Norte, e tem assim, observe o mapa da região Norte e faça o que se pede. Vamos observar os estados, olha aqui a seta, ó, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. Então, ó, vamos contar, nós vimos 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Quantos estados a região norte possui? Nós vimos ainda agora. Tem quantos? 7 estados, não é isso? Letra B. Escreva os nomes dos estados da região norte. Quem é que nós temos de estados? Ó, relembrando. Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins, certo? Letra C. Tinha assim, pinte, de vermelho, o maior estado da região norte. Essa região, ela tem os dois maiores estados, né? Ela tem os 2 maiores estados do Brasil, que são os estados do Amazonas e o estado do Pará. Mas o maior de todos é o Amazonas. Então, você deveria pintar o Amazonas de vermelho. O segundo maior é o estado do Pará, mas aí era o maior de todos, né? A gente já falou da região sul, já falou da região norte, e agora nós vamos falar da nordeste, a região nordeste. Observe o mapa da região nordeste e faça o que se pede. Vamos relembrar o nome dos estados. Maranhão, que tem como capital São Luís. Piauí, tem como capital Teresina. Ceará, Fortaleza. Rio Grande do Norte, Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, ó, Aracaju. E Bahia, Salvador. Quantos estados a região Nordeste possui? Ainda agora a gente falou, né? A gente fez uma comparação da quantidade de estados da região Norte e da Nordeste. Nordeste tem quantos estados? 9 estados, certo? 9 estados. É a região que tem a maior quantidade de estados. Letra B. Escreva os nomes dos estados da região Nordeste. Nós vimos aí, né? Bahia, Ceará, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, certo? Na letra C, a gente tinha assim, pinte o seu estado de verde. Qual é o nosso estado? Nosso estado se chama Pernambuco. Então, você deveria pintar Pernambuco, né, lá a partezinha do estado que corresponde a Pernambuco, de verde. Presta atenção nessa pergunta. Ó. Pinte o maior estado da região de amarelo. Vamos ver qual é o maior estado da região, tá? Não é do país. Dessa região aí, quem é o maior estado? A gente olhando, a gente consegue identificar quem é o maior, né? Quem é? O maior estado dessa região é o estado da Bahia. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da Bahia comparado aos outros estados. Pinte o menor estado da região de azul. Vamos ver lá quem é o menor. Quem é o menor estado? É o estado de Sergipe. Inclusive, ele não é apenas o menor do Nordeste, não. Ele é o menor estado brasileiro. Ele é o menor no geral, né? Se a gente for observar o país como um todo, tá certo? Qual produto despertou o interesse dos portugueses pela região Nordeste? Marco, qual foi o produto que despertou o interesse dos portugueses, né? O café, o ouro ou a cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar, né? Aqui eles viram que tinha um solo bom para o plantio tudo, então isso despertou o interesse deles, né? A gente sabe, o café foi região sudeste, né? O café ajudou por isso que São Paulo, né, os estados da região sudeste, eles são tão desenvolvidos, certo? Outro quesito tinha assim, ligue corretamente os nomes das regiões aos nomes dos seus principais rios. A gente sabe que o nosso país, ele é rico na questão dos rios, né, da hidrografia. Então, tem aí região norte, região nordeste. E nós tínhamos as opções para ligar Rio São Francisco e Rio Parnaíba e o Rio Amazonas. Região norte. Qual é o rio da região norte? Rio Amazonas. Então, você deveria ligar, ó, região norte para Rio Amazonas. E região nordeste, Rio São Francisco e Rio Parnaíba, certo? Muito fácil essa questão, ó. Responda. Qual o nome do seu estado? Qual o nome do nosso estado? Pernambuco, né? A qual região brasileira ele pertence? Nós estudamos as 5 regiões. Pernambuco faz parte de qual delas? Da região Nordeste, não é isso? Outra coisa, ó, interessante, né? Tem assim, pinte a imagem que mais representa o folclore nordestino. Nós temos aqui a representação do Bumba Meu Boi e temos o frevo, tá? Os dois, veja só a pergunta. A que mais representa o folclore nordestino, né? Quando a gente fala em folclore, é a questão da cultura, né? Então, veja só. O frevo nós temos aqui em Pernambuco, né? O frevo é daqui de Pernambuco. Já o Bumba Meu Boi tem vários lugares, né? Vários estados daqui do Nordeste que ele faz parte da cultura. Então, a imagem correta para você pintar seria o Bumba Meu Boi, já que o frevo ele é de Pernambuco. O Bumba Meu Boi ele abrange outros estados abrange vários estados da região Nordeste, tá certo?
Essa também está muito fácil. Qual oceano banha todos os estados da região Nordeste? É o oceano que banha o nosso país. Que oceano é esse? Oceano Atlântico, certo? Qual floresta da região norte possui a maior diversidade de plantas e animais do planeta, além dos rios Amazonas e Tocantins? Qual é uma floresta, né, bem famosa? É a floresta amazônica, certo? Ou a Amazônia, como tanto faz. Tiveram pessoas que colocaram a Amazônia ou floresta amazônica, as duas formas estão corretas. E aqui tem uma atividade de casa para que vocês respondam, para vocês já irem relembrando. Mandem pelo aplicativo, algumas pessoas estão mandando, mas outras não, certo? E nós temos aí, ó, primeiro, a gente viu isso agora, né? Aqui durante o vídeo. Escreva o nome. Letra A, da floresta com a maior diversidade do planeta. Letra B, do oceano que banha os estados do Nordeste. Segundo, escreva as capitais dos estados abaixo. Letra A, Bahia. B, Sergipe. C, Alagoas. D, Tocantins. E, Roraima. E F, Acre. Terceiro, escreva os nomes dos estados das seguintes regiões. Letra A, Nordeste. B, Norte. E C, Sul. Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para poder copiar a atividade, certo? E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês, tá?